Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à edição especial do Unesp e Debate em comemoração aos 70 anos da televisão no Brasil. Estamos ao vivo em Bauru, Botucatu, Marília e nosso canal no YouTube. No dia 18 de setembro de 1950, entrava no ar a TV Tupi em São Paulo, com a primeira transmissão no país. Para celebrar e refletir sobre os caminhos da televisão nessas 7 décadas, recebemos aqui com a gente a professora Ana Silva, Médula, livre docente em comunicação televisual pela Unesp em Bauru, e Lusca Coutinho, pós-doutora em comunicação e docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, Cecília Ribeiro, comunicadora e supervisora de conteúdo de entretenimento da TV Integração, afiliada da Globo em Uberlândia, e para promover o debate, o nosso convidado é o jornalista da CNN Brasil, o Evandro Cini. E eu, Maíra Ferreira, jornalista da TV Unesp, farei a mediação e encaminharei aqui para vocês as perguntas e comentários do chat no YouTube. Ao longo de seus 70 anos, a televisão passou por muitas mudanças de suporte, de distribuição e de linguagem. Para iniciar, então, esse debate, eu chamo a Cecília Ribeiro. Você produziu, Cecília, recentemente o especial Televisão, 70 anos da televisão brasileira, que está disponível no Globoplay. Eu gostaria que você contasse para a gente como que foi essa experiência de rememorar a história da televisão e como que isso dialoga com os formatos que nós temos atualmente vivenciado e visto nas nossas emissoras de TV. Primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Muito obrigada pelo convite. Essa série, eu idealizei ela para a gente ter um momento comemorativo nesse momento difícil da gente fazer qualquer coisa para comemorar, porque a gente não pode fazer evento, não pode uma série de coisas, mas a gente precisava marcar essa data, revisitar alguns conteúdos, mas que essa linguagem conversasse também com esse novo público que é o consumidor de vídeo do momento. Porque a gente sabe que a gente passa na televisão brasileira, e não é uma exclusividade do Brasil, uma queda no número de ligados expressiva, né? Então, são as pessoas que estão cada vez menos com os aparelhos ligados. Porém, a gente tem um consumo de vídeo absurdo, né? Nunca se consumiu tanto vídeo quanto agora. Então, como que a gente vai equilibrar essa curva? Porque nós fazemos conteúdo de vídeo, nós não fabricamos aparelhos. Então, como que a gente pode fazer esse nosso conteúdo ser um pouco mais consumido e fazer essa ponte? Porque quando eu comecei essa série de 70 anos, ela é uma série que não tem uma intenção de contar uma ordem cronológica dos fatos, começo, meio e fim, nada disso. São 70 curiosidades contadas com um pouquinho de reverência, exatamente para despertar uma memória afetiva em relação a alguma coisa. Invariavelmente, você vai passar ali nesses 70 vídeos por alguma coisa que você viu, você lembra, que marcou a sua infância, uma curiosidade que você não imaginava, e isso te traz aquela memória afetiva. E quando a gente vai contando essa história numa linguagem buscando a convergência, eu usei esses vídeos todos, eles têm aproximadamente 1 minuto, no máximo 1:10, que é para ser mais fácil de ser consumido, ser mais fácil de ser compartilhado também, que eu acho que isso é uma questão que a gente tem que olhar bastante. Agora a gente tem uma possibilidade enorme, né, com o advento do on-demand, de compartilhar e de fazer o melhor uso de todo o conteúdo que a gente produz, porque a gente viveu muito tempo exibindo, encerrou, né? Tipo, exibiu, acabou, vamos para o próximo. E hoje em dia a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar tudo que é o nosso patrimônio de conteúdo. Essa série está disponível, está sendo ainda um trabalho muito incrível, ela não finalizou. Tem lá no Globoplay, quem quiser acessar, é só colocar televisão, 70 anos de TV no Brasil, e aí todas essas curiosidades vão estar lá. E a gente, como tem uma dificuldade hoje no Brasil, a gente não tem arquivos, né, dos 70 anos para a gente poder mostrar. Então, eu tive que fazer um certo improviso, porque essa série, eu gravo ela toda e edito sozinha, em casa. O momento da televisão agora é esse, né? Então, eu tive que trabalhar com o recurso possível. Eu dialogo nesses vídeos, eu reedito materiais para dialogar com eles e contar essas curiosidades. É um jeito novo que a gente tem agora de trabalhar, que a gente foi obrigado a entrar nisso de cabeça mais forte por causa da pandemia, mas esse era um caminho natural que a gente entraria mais cedo ou mais tarde. E eu penso muito e tento
entender qual que é o novo profissional de televisão que precisa, quem a nova pessoa tem que ser para poder estar ali. Porque a gente viveu uma época muito apoiado, né, em tecnologia, em padrões de qualidade que são super importantes, mas que a gente de repente se viu sem eles, assim, né? A gente tem um padrão Globo de qualidade para entregar, mas a gente não tem mais o recurso que tinha porque a gente está fazendo dentro de casa. Então, aonde é que vai estar o nosso ouro, né? Onde é que vai estar a nossa régua da qualidade? Para mim é a linguagem, para mim é o conteúdo, porque o que a gente tem de um trabalho desenvolvido de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais intensa, está ainda na televisão. E eu também estou na esperança de não ser refém de um algoritmo, tá? Eu sou uma pessoa que preza muito a TV aberta porque não quero ser refém de um algoritmo, eu quero entender, quero ter as minhas escolhas. E a televisão é fundamental para isso. Mas a gente precisa conversar com essa nova linguagem, a gente precisa conversar com a internet, a gente precisa não dissociar uma coisa da outra de uma forma, uma ruptura tão grande. E tem uma outra questão que agora vem nesses 70 anos e tudo que aconteceu, porque quando a TV surgiu nos seus núcleos em cidades, né, em São Paulo, depois no Rio, depois cada uma na sua cidade, e aí depois a gente entrou com o conceito de rede, a gente acabou tendo um modelo que a gente consome onde o grande centro é muito espelhado e nós, já que eu estou falando aqui para o interior de São Paulo, nós ficamos à margem disso. Então, a gente, quando criança assistindo novela, a gente sabe onde é que é o Leblon, a gente sabe meio que tudo sobre o Rio e não sabe sobre a cidade vizinha. E aí começa um movimento muito grande das emissoras locais fazendo conteúdo, mas para mim o principal gap que a TV não resolveu ainda e que a gente tem uma grande oportunidade agora de rever, porque a internet já mostrou para a gente o quanto isso é importante, é ter o Brasil todo em rede e não uma participação. Hoje, vocês podem até... alguns vão até se identificar com isso. Quando a gente vê as pontas do Brasil na rede, é uma coisa, até um fato curioso. Olha, veio lá de Minas Gerais, né? O povo acha que isso, a gente anda com pão de queijo o dia inteiro, que não deixa de ser verdade, mas tem aquele olhar assim, como se fosse uma história do caipira bucólico, ou olha, lá no Amazonas, né? Como se fosse uma coisa assim, apreciativa do diferente, e na verdade tudo isso compõe o Brasil. Não é para ser uma coisa tão exótica ser quem você é. E a gente poderia conversar muito melhor se a gente se olhasse por igual e não ter uma linguagem que muitos programas têm, que é a gente está aqui no Rio, veio lá de não sei aonde. Não veio lá de não sei aonde. Se você está entrando na casa de todo o Brasil, você não está vindo de lá, você está vindo daqui. Porque essas questões geográficas, elas têm que ser repensadas e a internet fez isso. Tanto que grandes ícones da internet, grandes pessoas que se fizeram na internet, são pessoas das pontas do Brasil. São pessoas que têm um sotaque forte. São pessoas que têm originalidade, são pessoas que têm personalidade do seu lugar. Isso é muito importante, isso é pouco aproveitado na televisão. Hoje em dia, quando a gente vê as pontas, a gente vê ou na caravana da plateia do programa X, ou como um grande caso inusitado. Olha, veio lá de não sei aonde mostrar aqui pra gente como é viver nesse lugar. Cara, o Brasil não é uma metrópole por inteiro, né? O Brasil é plural. O conteúdo tem que ser plural. A gente tem que se identificar o tempo todo. E esse separatismo geográfico que acabou vindo com a rede, a gente tem uma possibilidade de desconstruir isso e abrir campo para que todo mundo veja onde está todo mundo e não você vê só um lugar de referência, onde a gente passou muito tempo tentando se encaixar e onde agora, no meu entendimento, as pessoas não querem mais se encaixar, elas querem se afirmar naquilo que elas têm de mais original e de personalidade mais intensa. Então, acho que a gente precisa agora, na TV, fazer esse exercício de equilibrar esse conteúdo Brasil todo, quando a gente está falando de rede. É uma coisa que, quando a gente assiste, por exemplo, um jornal nacional, a gente não sente um separatismo, porque quando entram as notícias, os repórteres estão entrando o tempo todo, cada hora de uma ponta do Brasil. Então, você sabe que se acontecer uma coisa importante na sua cidade, vai estar no Jornal Nacional. Ao passo que o cotidiano, o entretenimento, as histórias, isso não acontece. É engraçado como isso não conseguiu vingar no entretenimento, e a gente sabe que quando a gente está vendo produções
cariocas, paulistas, que são legais, mas poderia ter coisas de outras regiões conversando com o Brasil, assim como no jornalismo acontece. Eles entram em links ao vivo, a gente fica o tempo todo vendo o Brasil quando a gente está assistindo um jornal e quando a gente está assistindo entretenimento, a gente não vê o Brasil. Essa é uma crítica que eu tenho na TV hoje, que eu acho que a gente precisa olhar para esse lugar para a gente chegar mais longe, porque a internet já mostrou para a gente a importância dessas pontas, né? O quanto eles têm, são ricos, são fortes e querem, não é simplesmente se ver. Quando a gente fala se ver, parece que você quer ver um espelho, né? Você quer se mostrar e conhecer o outro, porque não necessariamente as pessoas despontaram na internet mostrando o seu lugar, mas elas não são acompanhadas por pessoas que vivem aquela realidade. Elas são acompanhadas por pessoas que acham aquilo diferente e interessante, não uma réplica daquilo que eu faço. E a gente pode ser mais plural por aí. Eu sei que acho que eu desviei um pouco do tema, que era essa questão comemorativa, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que trabalhar e pensar a televisão para que ela perdure, e a gente tem um veículo incrível nas mãos. E comemorar também significa ressignificar, né? Agora que a gente está nesse momento que está todo mundo fazendo diferente, fazendo em casa, imagina, a gente está fazendo comemorar 70 anos da TV, que tinha que ser uma festa super pomposa, estamos aqui numa live, cada um na sua casa, tentando entrar e entregar o assunto. Então, tipo, realmente nunca a mensagem foi tão importante, o valor do que a gente diz nunca foi tão importante. E para a gente não ser refém também de reprises incessantes, né? E replicar vídeos que não dizem coisa nenhuma, né? Às vezes a gente fica assistindo um looping de coisas que não são nada. A gente precisa realmente investir em produzir mais e mais próximo das pessoas. É isso o que eu penso, é isso que eu procuro fazer quando eu tento rever as linguagens. Quando eu tento me aproximar da linguagem, a gente quer usar um pouquinho de ironia, quer usar um pouco de meme. Se engraçado vai mais fácil, então vai engraçado para entrar, mas aí você abre uma porta para uma coisa mais densa e vai trabalhando de uma forma que tem que ser repensada todos os dias. Também uma outra característica difícil, porque a gente foi acostumado a trabalhar com grade, com prazo, com normas, né? Se alguém tem vivência de afiliada, eu só tenho a escola de afiliada Globo, assim. Eu não posso muito falar de outra emissora. Mas a gente sabe que tem uma cartilha, assim, que você pode, até onde você pode ir, que palavra você pode abordar, isso pode, isso não pode, e agora, o que é hoje, amanhã já não é. Então, a gente precisa rever o tempo todo o que a gente está fazendo para poder fazer melhor. E esse é o melhor desafio de fazer televisão de todos esses anos que eu estou. Esse ano, eu posso te dizer seguramente, que é o ano que eu me senti mais realizada com aquilo que eu faço. Porque esse desafio e não entregar os pontos, estar junto das pessoas no momento mais improvável de todos, é maravilhoso. É um desafio, é difícil, mas a entrega justifica, assim, sabe? Porque poder transpor, e você pensa que a maioria dos brasileiros, a situação de fato, né, e verdade, da maioria dos brasileiros não é de banda larga, não é de grande poder econômico, e tem muitas pessoas, fato, que vivem apenas acompanhadas da sua televisão, que veem o mundo apenas através da sua televisão. Você saber que você não entregou os pontos e que você, apesar dos pesares da situação, continua ali presente, continua ali com essa pessoa, mesmo com isso é maravilhoso, isso é gratificante. Eu me recuso a achar que só uma reprise vai poder preencher, porque a gente tem muitas histórias para contar. E era isso que eu queria dizer. Cecília, como a gente tem essas várias histórias, né? Estamos aqui com a professora Ana Silvia Médula, da Unesp em Bauru, que tem também uma trajetória tanto profissional, enquanto jornalista, e também enquanto pesquisadora da área de televisão. Eu gostaria de saber de você, professora Ana Silvia, o que significam esses 70 anos de televisão no Brasil? Maíra, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder desfrutar desse debate, desse diálogo, na verdade, sobre um tema que, para mim, é muito relevante. 70 anos de televisão, então nós estamos aqui em comemoração. Hoje a gente tem o que comemorar,
Eu acredito que sim, a gente tem o que comemorar. E do ponto de vista de alguém que consome televisão e estuda televisão e forma quadros para produzir televisão, eu quero dizer que eu vou assim, tentar encaminhar a minha fala aqui no seguinte sentido: a questão do protagonismo da televisão. A história da TV demonstra claramente o poder de, inicialmente, de sedução, de fascínio. Os primórdios da televisão, se a gente busca os relatos históricos, e existem muitos dentro da academia, era algo que as pessoas assim não entendiam e era muito surpreendente. E ela continua sendo surpreendente, apesar de todas as fases, toda a evolução técnica, todo o alcance, todas as tecnologias que nós dispomos hoje. E o protagonismo da televisão, ele ocorre não apenas enquanto cumo de informação e entretenimento, que são os dois grandes pilares, né, que perpassam o conteúdo que está na televisão, mas também a relevância econômica, cultural, social que tem a televisão. Todos sabem um pouco de televisão. Todos conhecem televisão. Hoje nós temos uma geração de pessoas que dominam o código audiovisual. Eu não diria propriamente televisivo, mas audiovisual, que tem a sua matriz cinematográfica, mas que atualmente nessa pandemia, a linguagem que está dada e que está produzida é a linguagem televisual de um gênero específico, que é o telejornalismo, que a gente vai observar em todas as manifestações. Por exemplo, essa live ela tem a estética das cabeças falantes. Então, isso está no telejornalismo. Veja, então esse protagonismo da televisão, ele ocorre à medida em que ele se introduz como uma tecnologia muito moderna. Na época em que a televisão foi implantada no Brasil, em 1950, era um símbolo de modernidade. E até hoje é um símbolo de modernidade. Cecília acabou de mencionar, por exemplo, a questão dos algoritmos. Hoje, quer mais que esse subtexto tecnológico dos algoritmos, da inteligência artificial, para o qual a televisão ou a produção de consumo televisivo dialoga. Então, nós temos, ao longo da história da televisão, questões de ordem política que envolvem a televisão, questões de acesso. Então, quando nós pensamos no famoso padrão Globo de qualidade, a gente observa que, inicialmente, o que faz a televisão é a profissionalização, principalmente dos seus recursos técnicos e da sua operacionalização. Então, a operacionalização da produção e circulação de conteúdos televisivos é um dos nossos marcadores mais evidentes, que faz com que a televisão brasileira seja uma das mais bem realizadas do mundo. Né? E isso não porque nós temos, por exemplo, hoje, atualmente, a hegemonia de TV aberta ou grandes conglomerados televisivos, como tivemos o SBT com o Complexo Anhanguera, a Globo com o Projac, né? Não, mas hoje nós temos, por conta até do barateamento da tecnologia, a partir do advento do videocassete, né, do VHS, isso tudo lá na década de 80, a gente tem a capacidade de execução de produtos de qualidade. Só que hoje, essa característica, ela não basta. O que faz a diferença, e aí também fazendo uma ponte com o que mencionou Cecília, é a qualidade do conteúdo.
Porque hoje as estéticas, né, eu não tenho uma estética televisiva, eu tenho estéticas, que, por exemplo, a professora Suzana Kilp, lá do Rio Grande do Sul, ela vai trabalhar com um conceito muito interessante, que é o de televisualidades. Tudo que você vê em outras plataformas, em outros dispositivos, que tem uma interface que tangenciam essa estética televisiva, que é baseada no quê? Na transmissão direta, ao vivo. Tele, à distância, visual, visível. Então, hoje nós temos rádio fazendo televisão, rádio que vira televisão, notadamente para programas que não são, por exemplo, de ficção, não são radionovelas, né? Mas você tem jornalismo, você tem humor, você tem vários gêneros de programa. Então, veja que o protagonismo da televisão, ele está presente por conta dessa inserção, dessa capilaridade de um dispositivo ou um meio, né? Hoje nós falamos de dispositivos, mas se nós pensarmos analogicamente, é um meio que muito antes da internet, por conta das tecnologias de transmissão, estava presente em 98% dos domicílios, há coisa de uma década, 2 décadas. Então, olhe como isso é importante. E uma característica também que a gente deve ressaltar é que a televisão ela tem um caráter socioletal. É um termo que vem, por exemplo, da linguística, mas o que seria isso? Seria o fato de que ela sempre tem uma característica cultural muito própria. A televisão que nós temos no Brasil não é a mesma televisão que você tem na Filipinas ou no México. Nós temos vários formatos, vários gêneros com os quais a gente observa reiterações, mas cada lugar tem a sua forma de fazer televisão. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, uma televisão que adota um modelo americano, comercial, que faz uma televisão de qualidade do ponto de vista tecnológico, mas nós também temos grandes emissoras de televisão, grandes conglomerados públicos. Posso citar a BBC, posso citar a NHK, que foi muito importante na produção de avanços tecnológicos importantíssimos. Então, nós temos, assim, essas características, mas de uma coisa nós podemos nos orgulhar. A televisão brasileira, ela tem uma linguagem que é própria, e não apenas nas telenovelas e na produção da ficção, né? Ficção seriada, mas ela tem atualmente, hoje, e hoje, com uma característica importante. Hoje, nós temos polos de produção audiovisual em centros, sim, aí eu concordo com Cecília, centros mais, grandes centros, de muita qualidade, e que estão produzindo para exibir, coisa que talvez devesse ter acontecido desde o começo, para evitar um sistema de produção verticalizado, em que a emissora, ela mesma produzia e ela mesma exibia. Aí a dificuldade de obtermos, por exemplo, os arquivos, que para a produção do trabalho da Cecília, algumas emissoras, esses arquivos sucumbiram por, muitas vezes, não haver um tratamento específico, né, de conservação, mas também incêndios. Infelizmente, emissoras de televisão com acervos belíssimos, TV Tupi, TV Cultura, TV sofreram essa questão. Então, veja, são muitos os aspectos, são muitos. Eu penso que hoje a televisão exerce um papel muito importante, não só no Brasil, mas no mundo, em relação ao jornalismo e à veiculação da informação. A informação de qualidade nos meios de comunicação, não diria só a televisão, mas a televisão, principalmente por quê? Porque ela chega muito facilmente ao Brasil, pela estrutura que nós temos. Então, eu penso que o jornalismo hoje cumpre um papel fundamental, o telejornalismo,
né, por conta não só do seu alcance, mas da necessidade de levar informação de qualidade que só o jornalismo profissional é capaz de realizar. Então, seriam umas palavras iniciais para que a gente possa realmente iniciar o debate. Eu agradeço. Professora Ana Silvia, você termina a sua fala falando do telejornalismo, e a gente está aqui com a Ilusca Coutinho, professora da Federal de Juiz de Fora, que pesquisa, faz parte da rede de telejornalismo, a Rede Telejor. Eu gostaria que você pontuasse, Ilusca, essa contribuição do jornalismo ao longo desses 70 anos de TV no Brasil. Queria começar também agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui debatendo um tema que nos é tão caro, né? A gente é bicho de televisão, assim como a Ana Silvia, eu sou consumidora voraz de televisão, pesquisadora, né, e também formadora de profissionais, à medida que a gente dá aula, né, também, de telejornalismo. E fico pensando também no desafio, né, a gente pensar na sequência de um programa de televisão, falar depois de Cecília e de Ana Silvia, o que posso entregar, né. Estava pensando ao longo do tempo como é que a televisão foi se transformando de uma televisão que é irradiada para uma televisão que é compartilhada. E o telejornalismo um pouco vai acompanhando isso, né? Essas perspectivas ao longo do tempo. O telejornalismo, inicialmente, ele nasce local, como a televisão, né? E depois ele se transforma em rede. Então, a gente tem um marco que é muito importante, que é a constituição do Jornal Nacional, que tem esse nome por conta do então patrocinador, que era o Banco Nacional, mas que surge também com uma promessa de unir o país pela notícia, esse era o slogan do Jornal Nacional, né? E essa constituição do Jornal Nacional, e na sequência de outros programas que passaram a ser veiculados em rede, as redes se constituíram e se consolidaram, nos oferece uma imagem de país, de certa forma, unificado, nos apresenta o país, nos permite sentir parte de um país, né? Sentir brasileiros, né? O telejornalismo tem um papel importante em relação a isso. Mas também, como Cecília também destacou, e a Ana Silvia, é no espaço do jornalismo que a localidade se encontra. Então, alguns estudiosos de jornalismo vão falar um pouco dos desertos de notícia, né? No caso do telejornalismo, pela irradiação dos telejornais, não há deserto de notícia. Pode ser que aquela localidade não esteja necessariamente representada, mas por meio da televisão, diferentes localidades são alcançadas pelo telejornalismo. Então, por meio do telejornalismo, a gente não tem esse deserto de notícia. Ao longo do tempo, esse telejornalismo foi se transformando, né? Ele começa com uma televisão eminentemente ao vivo, e depois, onde eu falo da introdução das tecnologias, né, da chegada do videotape, da televisão, né, do VT, o telejornalismo também se transforma. Então, ele começa um pouco mais cinematográfico, que se respeita à linguagem, e muito ao vivo, e depois ele vai se transformando ao longo do tempo. Essas transformações do telejornalismo fazem com que a dimensão do ao vivo fique um pouco reduzida para momentos especiais, seja momentos de estúdio ou momentos de muito destaque, né? Enquanto o trabalho editado, acabado, os VTs, né? Apesar de hoje a gente trabalhar mais com fita, né? Mas a gente continua chamando de VT, né? Em referência aos videotapes, os VTs são aquele momento de maior segurança do telejornal. Ao longo do tempo, a gente tem um processo de ressignificação. Por uma série de questões estruturais ou questões de produção, a gente tem um retorno ao vivo, né? Como uma instância que dialoga mais com a sociedade se vê mais presente no ao vivo, tem esse caráter do diálogo. Então, acho que nesses 70 anos, o telejornalismo foi se transformando à medida que a própria sociedade se transformava. A gente tem uma rede de pesquisadores em telejornalismo que esse ano completa 15 anos, a Rede Telejor, e um dos nossos primeiros livros, que sempre produzidos em parceria entre os diferentes pesquisadores do país inteiro, ele tinha como título telejornal Nova Praça Pública. E uma vez um colega nos inquiriu, questionou, que não era exatamente uma praça pública, porque as pessoas não se encontravam. Que o telejornal era muito mais uma vitrine, no sentido de dar visibilidade, mas de não possibilitar o encontro. A gente remancheou um bocado, mas depois pensando, acho que teve um momento que o telejornal foi, sim, vitrine. Ele mostrava um país, às vezes não necessariamente tão plural quanto ele é, né? Muito também a partir das localidades, com as proeminências dos centros de produção, né? As emissoras afiliadas têm um papel importante, mas elas, na edição, por exemplo, do Jornal Nacional, são submetidas a uma lógica que é uma lógica de rede,
tem uma lógica que também vai privilegiar onde está o dinheiro, onde está o poder, né, que são os pontos do telejornal, né? Mas agora, nesse momento de transformação que todos nós estamos experimentando, e de um momento em que o telespectador também produz, com o barateamento da tecnologia de produção, ele também se gera mais conteúdo, e esse diálogo começa a acontecer de maneira mais presente, seja tanto no ao vivo, quanto no recebimento de contribuições de conteúdos compartilhados, gerados pelo usuário, né? Então, você começa a ter, de fato, um espaço de praça pública no telejornal. E essa praça pública no cotidiano acontece muito no ao vivo. E descortinando, reinventando um telejornalismo que a gente não tinha imaginado. Por exemplo, quando eu, no século passado lá, né, comecei a fazer telejornalismo, estudar telejornalismo, dar aula de telejornalismo, a gente tinha uma máxima que dizia assim, repórter não é notícia, né? Não pode aparecer mais que a notícia. A gente tinha que cuidar até com os brincos que a gente colocava, para não colocar brinco muito grande, para não aparecer muito, né? Na perspectiva da estética de televisão. E hoje a gente tem um cenário, em função da pandemia, a gente vê as casas dos repórteres, dos apresentadores, e a gente fica na brincadeira de tentar identificar quais são os volumes que estão aparecendo ali de televisão. Então, alguns compõem mais com cenário de livros, outros com cenários de peças de arte. Eu estou aqui de Juiz de Fora, estou com questões da mineridade aqui atrás, também marcadas, né? Então a gente também tenta construir esse nosso cenário. É um outro momento do telejornalismo, que se aproxima do cidadão, no sentido de fortalecer esse diálogo, né? E essa relação, como a Ana falou, é uma relação de confiança. Cília falou dos algoritmos, né? A gente tem uma série de vídeos que muitas vezes são muito circulados e que têm um grande alcance no sentido de visualizações, a gente recebe esses vídeos, mas é no telejornal e na televisão aberta, sobretudo, que se procura certificação. Então, o telejornalismo e a televisão têm uma relação de confiança. Então, muitas vezes a gente vê o vídeo, mas espera passar no telejornal o local, no Jornal Nacional, né? Jornal Nacional no sentido da grande emissora, né? Da emissora de rede, não necessariamente o JN da Rede Globo, né? Mas para verificar se de fato essa informação ocorreu. Qual que é o grau de confiança? Esse grau de confiança da televisão, do telejornalismo, acho que são um dos seus grandes patrimônios. O ouro que a Cecília falava, né? Acho que esse ouro da relação de confiança que se estabelece por meio do telejornal. A gente, ao longo do tempo, vem mudando um pouco, se era uma relação de fluxo ou relação de arquivo. Já com os videocassetes lá na década de 80, a gente conseguia, de certa maneira, fragmentar e guardar parte daqueles arquivos, ver várias vezes aquela reportagem. Agora, no momento do digital, a gente também tem essa possibilidade, né? A gente está tentando guardar um pouco a televisão e o audiovisual conosco, mas as referências deles fazem parte das nossas vidas, né? Então, a televisão está sempre presente. E se a gente pensar, por exemplo, no diálogo com as redes sociais, né? A gente também tem telejornalismo nesses espaços. Se a gente for observar, por exemplo, os Trend Topics, né? O telejornalismo, a televisão também está muito presente lá, né? Alguns autores vão falar do conceito de quinto estado ou quinto poder, que seria o poder da audiência nas redes sociais digitais, né? Que seria o poder de fiscalização do jornalismo. E nesse sentido, é bastante curioso perceber a presença cada vez maior dos telejornalistas profissionais de televisão também nessas redes sociais digitais, como um espaço de ampliação, né? A televisão trouxe algumas questões do rádio, de certa maneira ampliou o rádio. A Cecília falou, acho que foi a Ana Silvia, não sei, que o rádio agora também está fazendo televisão, né? Então você tem o rádio no ao vivo, o jornal no ao vivo, os portais no ao vivo, e a gente também tem a televisão nas redes sociais. O grande assunto do debate nas redes sociais é a televisão e o telejornalismo. E o lugar de referência e de segurança é a TV. Quero agradecer essas palavras iniciais das nossas convidadas e para problematizar esse grande tema, a gente conta aí com a participação do jornalista da CNN Brasil, né, o Evandro Cini, que fez aí várias anotações, tem uma larga experiência também e que vai dialogar aqui com a gente para aquecer esse bate-papo tão, né, gostoso nesse dia de celebração dos 70 anos da TV no Brasil. Evandro? Maíra e a todos os convidados, uma boa tarde a todos vocês. É um prazer participar com vocês aqui nesta sexta-feira. Quando a Maíra me fez o convite, eu aceitei imediatamente, porque eu também sou um apaixonado por televisão desde sempre. Já entrei na universidade querendo me aprofundar nesse universo
e desde que eu o conheci pessoalmente, eu o exerço, e mesmo exercendo todos os dias, ainda sei que tenho muito a aprender, e isso que é a grande riqueza que a televisão traz. Eu fui somando as falas, né, das nossas convidadas aí para a gente fazer esse bate-papo, mas uma questão que eu percebo é que a internet, ela trouxe uma necessidade maior de que a TV seja ao vivo, porque as pessoas, quando querem consumir determinada notícia, principalmente em relação ao telejornalismo, elas vão a qualquer momento procurar a internet. E aí a gente tem, neste caso, as televisões, né, as redes de TV, as emissoras, se adaptando a esse conteúdo. Então, oferecendo um conteúdo aberto, que muitas vezes tem uma programação que inclui novelas, programas de auditório, outros tipos de programa, e contando também com emissoras do mesmo grupo, mas que fazem telejornalismo 24 horas. Porque eu acredito que a nossa sociedade, ela ainda tenha aquela mania muito interessante de olhar na internet, muitas vezes ler nos jornais de papel, mas ir na televisão para falar, opa, se está aparecendo na televisão é porque aconteceu de fato. E eu acho que isso está muito ligado ao vídeo em si, em você ver o movimento acontecendo, em você ver a pessoa falando. Então a Ana Silvia, por exemplo, trouxe uma fala muito interessante, fazendo essa comparação com o rádio e falando um pouquinho sobre o jornal, e aí ela falou o seguinte, que o telejornalismo ele tem essa importância muito grande, e aí o que eu gostaria de questioná-la é se ela acredita que essa importância está muito ligada, principalmente ao fato da pessoa ver a outra falando, porque a partir do momento em que você coloca a sua cara na TV, você está estabelecendo uma relação de compromisso com as pessoas que estão assistindo, tanto os apresentadores quanto os entrevistados. Isso tem muito a ver com a forma como a notícia é produzida também em outros meios de comunicação. Por exemplo, quando você está num jornal impresso, muitas vezes você precisa da fala de um entrevistado, você liga para ele, colhe essa fala pelo telefone e repassa essa fala entre aspas. Na televisão, não. Na televisão, a pessoa tem que falar. Ela tem que mostrar o rosto, e a partir do momento em que ela mostra o rosto, ela expõe a insegurança, ela expõe, muitas vezes, uma dificuldade em falar a verdade, e isso vai ser questionado depois, ou uma facilidade, talvez, em omitir determinadas coisas para que o público entenda somente o que ela queira passar. E eu gostaria de saber da Ana Silva se ela acredita que esse movimento, mesmo com a audiência da TV caindo ao longo dos anos, ainda é permanente. Se as pessoas ainda aliam à TV à veracidade, aquilo que de fato aconteceu, principalmente por causa da imagem. Ai, olha, muito obrigada, viu, Evandro, pela questão. Com certeza, a autenticidade, ela é uma característica muito peculiar deste meio, né? E se eu atrelo autenticidade à questão das relações de confiança, a questão da credibilidade, que é o valor maior do telejornalismo, né, ou do jornalismo de uma forma ampliada, quer dizer, essa conjunção, ela é realmente muito forte. E no momento em que nós vivemos uma ecologia midiática, onde a fragmentação, ela não se dá mais em função só da grade, ela se dá exponencialmente na distribuição por conta da internet, a força da televisão é o ao vivo. E o ao vivo, por quê? Porque a televisão volta à sua origem. A televisão, ela começa ao vivo e ela só adota a linguagem cinematográfica, a possibilidade de gravar com o assunto do videotape. Se isso não tivesse ocorrido, nós teríamos uma outra televisão, outras formas de conteúdo. Veja, hoje, a grande força, e muitas emissoras estão investindo nisso, se você faz um apanhado, as emissoras, ou, por exemplo, a Globo, que é uma emissora que todo mundo conhece, a Globo aberta, ela começa às 4, 5 horas da manhã e vai até às 3 da tarde com programação ao vivo. E o ao vivo aí não está estruturado apenas no jornalismo, mas num gênero que é o infotainment. É informação e entretenimento.
Por quê? Porque o que move a questão do ao vivo é a paixão da espera. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que alguns exemplos emblemáticos, nós temos muitos, mas agora mesmo, vivemos o 11 de setembro novamente, quase 19 anos. Sim. Quem viveu aquele momento e viu o Carlos Nascimento dizendo que estavam reprisando a queda do edifício, e ele se surpreendendo, porque não era uma reprise, era a segunda torre desmoronando. Quer dizer, então nós temos essa questão, quando você tem assim uma parada abrupta na programação, isso causa, você faz com que o telespectador saia daquele modo de observação que os teóricos chamam de olhadela, né? Aquela coisa descompromissada, porque você chega na televisão, na sua casa, liga a televisão e deixa ela lá, né? E você muda, quando tem alguma coisa abrupta, você muda para aquele olhar mais concentrado. Então, a força da televisão nessa ecologia é o ao vivo e o jornalismo por uma decorrência absolutamente clara, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E esse ao vivo, ele ainda está muito concentrado, e a gente lembra disso, porque ele é emitido das grandes capitais. Eu passei a minha vida toda trabalhando em afiliadas da Rede Globo, eu me formei em afiliadas da Rede Globo e hoje eu trabalho aqui na capital. E a Ilusca falou uma questão muito interessante sobre a TV está muitas vezes onde a parte comercial também está. E eu faço um link com a fala da Cecília, dizendo em que ao longo dos anos nós somos obrigados, ao produzir TV, a buscar a pluralidade, porque a pluralidade estava ali gritando, e a gente estava só retratando essa pluralidade, falando com o R do Rio de Janeiro, porta, ou falando com o R da capital de São Paulo, porta. E existem milhões de R's diferentes espalhados pelo Brasil. Só que ainda, até hoje, mesmo com a evolução, nós esbarramos ainda no comercial, muitas vezes falando mais alto. Então, hoje, você tem controles de audiência minuto a minuto nas grandes capitais, mas você não tem controle de audiência minuto a minuto no interior de São Paulo para saber o que esse público está querendo consumir tanto assim ou não. E aí eu queria saber da Ilusca, qual é o desafio hoje das emissoras de TV para ouvir o que o povo que ela quer atingir tem para dizer, mas ao mesmo tempo garantindo esse formato que é de anos, que é um formato comercial e que precisa atender muitas vezes também aos fornecedores, aos patrocinadores, aqueles que querem mostrar sua marca também nessas televisões. Ilusca. Eu agradeço também pela oportunidade da gente pensar junto, né, esse desafio que é nosso, né, porque a sobrevida da televisão depende, assim como a sociedade como um todo, acho que talvez da escuta. A capacidade de escutar, né, é algo que a gente, talvez por conta da tecnologia, tem nos propiciado, né, a possibilidade de geração de imagem, né, de geração de material. A gente fala em audiovisual, apesar do áudio estar na frente, a gente dá muito mais atenção ao visual, né? Os nossos alunos, a gente vai aprender, né, vão aprender telejornalismo, são mais preocupados com a estética, estar bem na frente do vídeo, esquecem do áudio. Quando a gente começou a fazer, né, televisão, telejornalismo, agora com edição não linear, isso não existe mais, mas normalmente eu montava uma matéria de um VT com a trilha do áudio. Então era o áudio, muitas vezes, que acompanhava, né? A gente, ao longo do tempo, descuidou um pouco desse cuidado com áudio, né? Eu estou falando a parte da escuta, né? A capacidade de escuta da televisão, eu acho que ela é maior até do que outros meios, exatamente pela possibilidade de diálogo. Como a televisão, especialmente pelo meio de telejornais, quando está nas ruas, né? Agora, nesse momento, um pouco mais complicado, mas com todos os cuidados, procedimentos, que também transformaram o nosso fazer telejornalístico, né? A gente falou, por exemplo, das casas dos apresentadores, dos repórteres, mas outra perspectiva que modificou muito, por exemplo, a questão do comando do microfone, né? Agora você tem um microfone para o entrevistado e um microfone para o repórter, né? Que é outra transformação. Mas essa possibilidade de encontro, de estar nas ruas, de estar em contato com as pessoas, potencializa que o jornalismo seja esse lugar de escuta. Junto com ele, outros gêneros também podem fazer essa escuta, né? E acho que por meio dessa escuta e desse diálogo, você pode compartilhar também possibilidade de geração de valor, não apenas valor simbólico,
mas também de valor financeiro. Se a gente se aproxima, por exemplo, das localidades, que produz conteúdo local e conteúdo regional, é possível, por exemplo, que um pequeno comerciante, um pequeno investidor de uma dada localidade, opte por anunciar naquele espaço. Então, não necessariamente todos os anúncios e possibilidades de captação de recursos em televisão acontecem em rede. A gente precisa redescobrir um pouco o local, tanto no que diz respeito à produção, quanto também no que diz respeito à lógica de comercialização, de captação. Acho que pode ser um caminho para o modelo de negócio de televisão, né? Fazer esse local. Por exemplo, até mesmo de geração de um conteúdo que eventualmente não caiba na grade da emissora, né? A gente não optou pelo modelo de multiprogramação, no caso da televisão digital, né, apenas nos canais públicos, mas, por exemplo, que você tenha a possibilidade de ofertar conteúdo eventualmente por assinatura. O modelo de negócio também pode, então, negociar diferentes formatos e pactos tanto com os comerciantes, né, pensando nos anunciantes, mas também com os próprios consumidores, telespectadores. Não sei se Bom, e falando nesse lugar de escuta que é tão importante na televisão, a Cecília relatou algo que é muito importante, né, Cecília, que é a questão da gente ampliar a nossa forma de ouvir esse telespectador. Então, há 10 anos, quando eu apresentava o telejornal, eu apenas sentava numa bancada e, como vocês explicaram, eu irradiava a notícia, eu não compartilhava porque eu não sabia o que as pessoas tinham para dizer. E aí a Cecília sabe muito bem agora, porque nas afiliadas a gente trabalha de uma forma muito intensa isso, e na verdade as afiliadas foram obrigadas a também aceitar que isso era um movimento maior, inclusive, que o telejornalismo que elas já faziam, utilizando, por exemplo, um WhatsApp como meio de comunicação diário. Hoje as pessoas, elas vão movimentando o seu telejornal com as mensagens que elas enviam pelo WhatsApp, elas vão sanando as suas dúvidas e fazendo as suas questões pelas mensagens que elas enviam, assim como a Maíra agora está acompanhando as mensagens que chegam a ela de pessoas que queiram fazer pergunta para vocês também. E Cecília, eu queria que você falasse um pouco, a partir dessa pesquisa que você fez recentemente, e também da sua experiência profissional, né, que nós compartilhamos, e eu percebi que a gente compartilha uma experiência muito parecida nessa questão, qual foi o maior desafio em ampliar essa escuta, em entender que a pessoa precisava de mais espaço, não só no microfone, mas também no bate-papo com o apresentador? Olha, eu acho que esse exercício ele é muito constante, porque, assim, como eu sempre tive a base no entretenimento, eu tive muitas oportunidades de estar no meio da rua. E isso faz muita diferença, tá? Nesse tete-a-tete você começa a experimentar o que são as pessoas e eu acho que talvez os brasileiros só entendam mais que futebol de televisão. É impressionante como, assim, e umas reações muito interessantes que eu não vejo televisão, não. Mas aquela entrevista que você fez com fulano, e tipo, é muito interessante como as pessoas reagem e o fato de fazer televisão e fazer entretenimento numa região faz com que as pessoas te reconheçam, mas você está do lado delas, né? Eu não sou Angélica, não vou chegar no helicóptero, né? Então, essa proximidade, ela sempre existiu. Na hora que eu vou abastecer meu carro, na hora que eu vou no supermercado, eu estou ali o tempo inteiro convivendo com quem assiste. E isso sempre trouxe para o profissional de uma afiliada uma possibilidade mais rica de contato com quem assiste. O nosso universo é menor e a nossa... além do nosso universo ser menor, a nossa proximidade com as pessoas é muito maior. A gente está fazendo um reflexo daquilo ali que a gente está vendo. Então, eu acho que a partir disso, assim, dessa escuta do que é o nosso dia a dia, mais do que olhar, porque eu acho que houve uma época que as pessoas ficaram muito tentando mirar naquele exemplo que vinha de fora da capital, né? E tanto que você deve saber muito bem disso, quanto trabalharam os sotaques dos apresentadores para que limpasse o sotaque. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte: você, apresentador, não podia ter sotaque. Mas sotaque carioca não era considerado sotaque, era como se fosse normal. Então, você não via limpar o X, não tinha problema. Era tudo certo, não tem problema. Agora, a gente tinha que limpar o sotaque. Então, isso era interessante, porque se fosse um movimento para todo mundo ter uma fala totalmente sem sotaque, eu ia achar mais natural. Mas não, né? Quando a gente via um sotaque, até na teledramaturgia e tal, o sotaque carioca podia estar em qualquer lugar. Mas o outro sotaque só poderia estar se fosse uma coisa temática.
E essas coisas mudaram bastante, porque as pessoas têm voz agora. Mais do que nunca as pessoas têm voz. E a gente, é muito importante, o que todo mundo já falou, a questão da credibilidade que uma emissora tem, é que vai dizer e vai dar esse balanço, porque a gente pode dar voz às pessoas também. Mas isso tudo precisa passar por um filtro. Né? Tudo precisa passar por um filtro. A gente também não pode, abrir a porteira e deixar tudo fluir. Então, essa via, né, de troca, ela é importantíssima. E esse filtro é tão importante quanto. Porque a gente quer ver, hoje em dia, gente, é possível você fazer um vídeo de uma pessoa por computação gráfica falando coisas que ela nunca disse. E isso é feito com candidatos da política, com pessoas... isso é tão grave, porque até essa questão de você ver a notícia, tá ali no vídeo, você fala, não, agora é verdade, a gente não sabe mais. Porque tem um monte de vídeo que não é verdade, circulando por aí. Então, esse filtro agora da TV está mais profundo ainda. Porque você pode ter um vídeo e ele não ser verdadeiro. Isso é difícil de identificar. E aí que a gente tem todo um corpo de jornalismo que faz pesquisa, que investiga e que exibe materiais que produz. Então, quando você exibe uma entrevista no telejornal, quando você exibe uma matéria no telejornal, você produziu essa matéria, você está assinando aquilo. Isso é fundamental. E quando você consulta outros meios e vê lá, né, o seu WhatsApp na sua forma de notícia, você está sujeito a qualquer coisa. Isso vai ficar cada vez mais, eu vou dizer, louco. Eu não sei nem como falar por isso, porque é um absurdo. Você poder se ver fazendo coisas que você nunca viu, nunca fez. É uma loucura. E por isso que o WhatsApp ele é mais hoje em dia do que simplesmente mande a sua mensagem para aparecer aqui embaixo no telejornal. Não é só isso. As pessoas mandam as notícias pelo WhatsApp para o jornal. Elas mandam buraco na rua, elas mandam enchente. E isso é maravilhoso. Assim, é uma via de receber o conteúdo e aí ele pode ser apurado, o que é muito importante. Eu acredito que esse conteúdo, Maíra, eu posso problematizar mais uma questão aqui, tem esse espaço? Claro, Evandro, o microfone é seu. Eu acredito que esse conteúdo também, eu anotei muito aqui em relação à estética. A TV surgiu como uma realidade muito estética do que nós também gostaríamos de ser. E o WhatsApp, por um lado, ele tem trazido uma forma de produção de conteúdo bem adversa, porque você pega aquele vídeo que a pessoa gravou no desespero e põe no ar. Até então você não faria isso, porque você tinha uma ligação com a estética muito grande, que era trazer a imagem de fotografia, que era trazer a imagem de uma câmera profissional. E nisso nós avançamos bastante, e nisso também nós estamos dando voz para as pessoas que queiram contar o seu relato, a sua história, ou simplesmente mostrar a situação que vivem. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, tanto a Ilusca quanto a Ana Silvia, em relação a essa questão da estética, que ela revela também um país cheio de preconceito, cheio de racismo e cheio de julgamento do próximo. Porque até hoje na TV, as pessoas que representam o que estão ali à frente, elas estão sempre muito superproduzidas. A gente percebe isso. Então, os nossos cabelos sempre estão muito arrumados, a nossa maquiagem está impecável. Mas nós temos um Brasil de pessoas que mal conseguem, muitas vezes, arrumar os cabelos, de pessoas que talvez não tenham nem todos os dentes na boca. E mais do que isso, eu gostaria de saber de vocês por que a sociedade se incomoda tanto ao ver na TV situações que são muito corriqueiras no nosso dia a dia. Relacionamentos homossexuais ou aquele flagrante de racismo que precisa ser denunciado. Por que na hora que isso aparece na TV, ele se transforma em um divisor de águas, ele se transforma em tamanha revolta, ou ele também traz à tona pessoas que são totalmente impacientes ou que não suportam ver esse tipo de imagem na TV. Por que a TV provoca tanto isso também? Eu começo com a Ana Silvia. Bom, Evandro, eu acho que essa questão da estética, olha, eu acho que a sua pergunta ela é muito complexa, muito densa, eu vou tentar fazer um caminho para responder. Bom, a televisão, ela vai ter sempre muito valorizado a produção premium, né, o que a gente chama de uma produção premium,
mais elaborada, com aquela luz bem executada, com um som que não traga ruído, nenhuma estrutura profissional de televisão, inicialmente vai prescindir desse cuidado, né, que a gente poderia dizer de um conteúdo premium, tanto nas produções, sei lá, ficcionais, no telejornalismo, tudo. Entretanto, com a inserção dessas máquinas de vigiar, né, que não são somente as câmeras que estão controlando o trânsito, mas hoje, notadamente, os telefones celulares, né? Quando você tem conteúdos que suplantam essa questão, você vai colocar um Saddam Hussein sendo enforcado e rodar o mundo, independente da qualidade daquela imagem. E para o bem ou para o mal, do ponto de vista ético, você tem coisas que realmente, talvez uma avaliação mais cuidadosa, não optasse editorialmente para que isso ocorresse. Então, esse é um aspecto da sua pergunta, né? Essa questão estética. Agora, quando eu trato do impacto de determinados temas no âmbito das relações sociais, dos segmentos, aí eu tenho uma outra questão, que é de outra ordem. Por quê? Porque vocês, jornalistas, eu acho que muitos aqui estão participando como jornalistas, mas outros de outras áreas, talvez recordem da noção de agenda setting, da noção de agendamento, de uma pauta que se coloca para discussão no âmbito de um tecido social que tem um certo amálgama, como diria Dominique Volton, no Elogio do Grande Público, né? A televisão, ela cumpre este papel de tentar aglutinar um certo tecido social. E aí você tem uma dialética entre as questões que estão hoje nessa agenda, nesse agendamento, há algumas décadas, talvez esse conceito de racismo estrutural não permeasse o debate. A questão das minorias, né, seja relacionada à questão de gênero ou racial, porque assim, realmente um contrassenso do ponto de vista semântico você chamar a população negra de minoria. É algo que precisa ser matizado, né? E aí o jornalismo cumpre um papel importantíssimo no tensionamento dessas questões, e não apenas o jornalismo. Eu falo aqui como docente do curso de rádio, televisão e internet, e explico, mas o que faz esse curso? Falei, nada que seja publicidade e jornalismo, o resto a gente faz. Rádio, televisão e internet. Então, determinadas questões têm um alcance na sociedade até muitas vezes maior e toca de forma mais sensível dentro da teledramaturgia. Porque você cria identidade, porque você traz uma certa sensibilidade, mas o jornalismo, ele contribui sim para esse agendamento. E o que causa? Por que causa? Porque nós temos, aí eu acho que os nossos sociólogos, antropólogos, psicólogos poderiam explicar por que determinados temas causam tanta resistência, né? Então, as questões, elas transcendem o nosso fazer, e aí é um papel, sim, da comunicação como agente transformador dessa sociedade. Eu penso que são dois aspectos dessa questão que você coloca. E, Luzca, por que, diferentemente de, muitas vezes, outros formatos de informação, por exemplo, como livro, ou, né, o que está escrito, por que quando aparece na TV mexe tanto com a ferida das pessoas? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso também. Pois é, eu estava pensando um pouco, escutando a Narciso, pensando em retomar um pouco
o próprio entendimento de televisão, né? A gente entende televisão muitas vezes como aparelho receptor de televisão, mas a televisão tem essa possibilidade de ver à distância, né? E a televisão, ela é feita, se a gente pensar na forma do sinal que chega, né? Iluminando uma tela. Então, traz, de certa maneira, luz para a tela. Colocar essas temáticas que são incômodas, de certa maneira, na televisão, é jogar luz sobre algo que talvez a sociedade ficasse mais confortável com que aquilo tivesse escondido. Então, estar na televisão, de certa maneira, é se impor como um tema em um debate público. Então, é como se a gente tivesse chegado... Quando a gente era pequeno, né, os pais mais ou menos controlavam o que a gente devia falar. Não, agora esse assunto, não vamos conversar esse assunto, né? Na televisão, não tem jeito. Se a televisão colocou esse assunto, ela introduziu, mesmo que ele seja incômodo. A Ana Silvia falou do Dominique Bouton, né, que é um teórico da televisão, ela se tornou um laço social. Tem um lastro, é um tema de debate, foi agendado. Então, isso nos incomoda, alguns, né, porque está na tela, foi jogada luz sobre aquele assunto, né, e aquilo que talvez estivesse longe da gente foi tornado próximo pela televisão. A televisão nos trouxe para próximo algum assunto que nos era incômodo, que a gente não queria muito falar sobre isso, né? Então, de certa maneira, obrigou que a gente visse refletir sobre aquilo. Televisão é afetação, no sentido de trazer para perto, é nos afetar. A televisão nos afeta. Talvez com outros meios a gente tenha um tipo de relação mais distanciada, a televisão não. A gente falou da proximidade, do cidadão, a televisão é aproximação. A gente estabelece o Barbeiro, né, que é outro estudioso da televisão, né, latino-americana, ele vai dizer da retórica do contato. A televisão estabelece contato com a gente o tempo todo. Os apresentadores, né, na frente de casa. Na telenovela a gente é convidada para voyeur, mas a gente entra na casa das pessoas, conversa as histórias. Então essa proximidade da televisão faz com que às vezes temas que a gente não gostaria de tratar sejam tornados próximos. E algumas vezes com uma estética que não é muito aquela estética que a gente acostumou a ver na televisão, né? Então, alguns temas que são urgentes, vêm de uma imagem meio tremida, a gente vai lembrar, por exemplo, daquelas primeiras imagens lá de trás da favela naval, das vídeos de vigilância, né? Que apareciam lá, mas eram portadoras de um conteúdo importante e não passaram a ser veiculadas, né? Tem uma colega nossa da Rede Telejornal, a professora Ana Paula Goulart de Andrade, que trabalha com o conceito de telejornalismo apócrifo, que é aquele telejornalismo que é feito fora dos padrões, dos cânones da televisão, mas que tem um conteúdo relevante, por isso é mostrado. E ele tem um valor, muitas vezes, notícia. Por quê? Essa estética meio borrada está fazendo sucesso, às vezes até eleitoralmente, né? Porque tem uma autenticidade maior. Uhum. Então, incomoda, mas como ela é portadora de um caráter autêntico um pouco maior, a gente aceita, né? E algumas questões são problematizadas depois. É muito interessante. Pode falar, Pode Evandro. seguir, Maíra. Não, pode seguir, Maíra. Eu ia dizer que é muito interessante você ouvir o pesquisador explicando aquilo que a gente vive diariamente no nosso dia a dia de trabalho. Isso é muito legal. Essa relação estética-conteúdo que faz essa magia da televisão em diferentes dispositivos ocorrer. E a gente recebeu alguns comentários elogiosos aos participantes, o pessoal com saudade do Evandro Cine aqui no interior, a Cecília, que muita gente, né, tá grato aí pelas palavras de sensibilização, pensando essas inovações, e as duas grandes referências da área de televisão. E aí a Cecília cita essa questão da importância da gente aproximar, e Lusca pontuou isso agora no final, e a gente tem um pessoal lá da UFAM assistindo, acompanhando a nossa live lá direto de Parintins, na Amazônia. Acho que é muito relevante mostrar esse impacto que a televisão tem, independentemente do espaço geográfico no qual, né, nós estamos e onde nós fazemos televisão. E aí, problematizando uma questão para vocês, antes da gente, né, ir já para o encerramento, pensando essa forma, essa substância, essa estética, esse conteúdo, tudo que vocês problematizaram, refletindo sobre esses 70 anos, se a gente fosse pensar nos próximos 70 anos, que desafios vocês pontuariam hoje para aqueles estudantes, pensando a formação universitária, os estagiários que chegam aí ao trabalho dos colegas que estão, né, fazendo televisão diariamente, o que vocês falariam? Cecília, você começa? Começo. Eu diria para vocês, parabéns, esse mato já foi capinado. E a gente já andou bastante, porque a gente tem tecnologia para fazer,
A gente tem estudos para vocês observarem. Isso foi feito no braço, né? Isso quando começou, a TV começou adaptando coisas que davam certo no rádio, testando na TV. E aqui estamos, né? Eu estava lembrando, enquanto eles estavam falando, de Amaral Repórter, o primeiro que fez reportagem em cores, viajando pelo Brasil, porque eles achavam, nossa, que incrível, olha como é lá no Tocantins, sabe? Tipo, e hoje em dia a gente tem tanta ferramenta de pesquisa, de apuração, de produção, para produzir um conteúdo incrível. Então, assumam a responsabilidade de todas essas ferramentas que vocês têm e produzam coisas de valor, produzam conteúdos apaixonantes. É uma infinidade de coisas que é possível fazer. Estudem as linguagens, percebam quanto isso pode aproximar vocês das pessoas. Estejam atentos, muito atentos, e não parem jamais de estudar. Sério, porque é isso que vai fazer com que a gente desenvolva cada vez uma melhor comunicação. A nossa TV brasileira é uma das melhores TVs do mundo. Nós somos produtores de conteúdo consumido pelo mundo todo. Então, a gente tem uma responsabilidade com esse patrimônio que é fundamental, assim, deixar chegar na pessoa que está aqui do lado, mas pensa que lá do outro lado do mundo alguém compra isso que a gente está exibindo. E isso é incrível. Então, vocês têm uma responsabilidade aí, ó, de tomar 70 anos pela frente, com 70 anos de trabalho puxado na lavoura para vocês honrarem. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa história. E eu estou muito ansiosa para ver o que essas novas gerações vão trazer, porque eles já nasceram no audiovisual, né? A gente não nasceu na época da internet, por exemplo. Então, essas pessoas que estão vindo agora, elas têm muito mais possibilidade. E aí eu tenho muita curiosidade, fico muito ansiosa de ver o que está por vir. Evandro? Não veio só fazer questão, não, tá? Veio responder também. Obrigado. Eu quero dizer também que eu estou morrendo de saudade do pessoal que compartilhava comigo todos os dias de jornalismo comunitário no interior. E a partir daí eu quero responder. Eu concordo muito com a Cecília quando ela disse que o mato foi bastante capinado e que hoje a gente tem uma infinidade de tecnologia, de aparelhos, de formatos diferentes para a gente levar informação, mas que essa informação tem que ser de valor. Eu acredito que esse formato ele possa mudar muito ainda ao longo dos próximos 70 anos e haver cada vez mais uma junção da internet com a televisão. Mas eu acho que algo que, de fato, não vai mudar é a necessidade de escutar o que as pessoas têm para dizer. Porque notícias são feitas por pessoas. É impossível você contar uma notícia sem trazer ou sem informar de que forma que aquilo impacta na vida de alguém. É impossível haver uma notícia sem haver uma pessoa envolvida naquela notícia, sem haver um responsável por ela, sem haver, talvez, uma figura política que tenha tomado uma decisão que impactou milhares de pessoas no nosso país. Mas essas pessoas, elas precisam ser ouvidas com respeito, elas precisam ser ouvidas com generosidade, elas precisam ser ouvidas olho no olho, sem nenhum tipo de diferença social. Eu digo para os jornalistas de hoje, aqueles que estão para se formar ou aqueles que pensam em fazer jornalismo, que ao entrar na casa de qualquer pessoa, em qualquer comunidade, seja ela de uma situação financeira melhor ou uma situação financeira pior, seja o rico, seja o pobre, ele precisa se desfazer das suas amarras, dos seus preconceitos, daquilo que tapa a visão dele e ouvir o que a pessoa tem para dizer, independentemente do julgamento que ele vai fazer dentro de si. Eu acho que esse é o futuro do jornalismo, independentemente das ferramentas, porque a forma de fazer a imagem, a forma de captar o som, elas podem mudar, mas o que as pessoas têm para dizer sempre vai sair da boca delas. E eu acho que isso é o mais importante e é o que a gente precisa exercitar. O respeito ao próximo. Quando a gente exercita o respeito, a gente consegue ouvir com mais clareza e tirar de nós muitas vezes aquelas barreiras que impedem que a gente possa ter empatia pelo próximo, que é o fato de você compreender e se colocar na pele dele. Eu acho que esse exercício é muito importante para quem queira praticar
o telejornalismo, porque ele tem um compromisso muito grande depois de passar a figura, a imagem e a história que aquela pessoa tem para contar. E a história que pode ser muito simples para um, é muito valiosa para quem conta. É isso que eu gostaria de deixar como um recado. E, Lusca, pensando nessa formação diária que você vem ao longo dos anos trilhando, não só na Federal, mas em congressos Brasil afora, compartilhando a sua experiência, que dica é essa? Que desafio é esse para esses jovens? Eu penso que, um pouco na fala da Cecília e do Bruno, nossa, Evandro. o nome, desculpa. Evandro. Estão construídos os caminhos, né? A gente pensar, por exemplo, na perspectiva da empatia, né? Do respeito ao que já foi construído. Então, honrar o que já foi construído, esse patrimônio, né? Porque a memória da televisão é a memória também da sociedade. A sociedade se reconhece na televisão, mas também tem memória a partir da memória da televisão, né? E, ao mesmo tempo, ter uma relação de empatia. Eu acho que a televisão precisa ter uma relação empática com a sociedade, de escuta, de aconselhamento, de fazer a diferença. E isso a gente só consegue por meio do diálogo. Então, a televisão tem que ter a capacidade de dialogar com a sociedade, em seus diferentes formatos e gêneros, no jornalismo particular, né? O diálogo né? E não tem outras estratégias, como, por exemplo, a estratégia da ficção, né? Que é uma construção de outros mundos, né? Mas talvez por meio do jornalismo, um jornalismo mais atuante, a gente consiga construir outros mundos possíveis, no sentido de ter uma sociedade menos desigual, mais informada, mais cidadã, e eu acho que a gente consegue muito fazer isso por meio da televisão, que é ainda o principal meio de informação da maior parte da população brasileira, como registrando as pesquisas todas. Ana Silvia, você também pesquisadora, formadora, já contou um pouco da sua experiência com o curso de Rádio, TV e Internet aqui na Unesp em Bauru, né? Que outros caminhos você pode apontar, concordando ou discordando dos colegas aqui presentes? Eu acho que eu não preciso nem falar, porque eles disseram tudo que eu ia falar, roubaram a minha fala nesse script, né? Mas, assim, o que eu acho importante os nossos, hoje, estudantes, que serão futuros profissionais, entenderem que as coisas mudam, mas certas coisas não mudam. O profissional responsável, crítico, competente, que exerce essa empatia, é o profissional que consegue olhar para frente e ver quais são as brechas para atuar com essa responsabilidade, mas que, usando a metáfora da Cecília, olha para trás e vê quais foram os feixes que estão ali consolidados nessa capina. Antes de fazer qualquer coisa, olha para trás, vê o que já foi feito, porque é a partir desse repertório que você tem capacidade de criar, de transformar. Então, seria isso, né, que eu gostaria de dizer e agradecer realmente essa oportunidade. Nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês, mas antes de encerrar a live, né, nós estamos falando de uma TV universitária, né? A TV Unesp é uma TV universitária vinculada à Unesp, e está aqui com a gente o diretor da TV, o professor Francisco Machado Filho, que também vai pontuar um pouco aí que desafios que a gente tem pensando esses caminhos, não só dentro da TV universitária, mas a TV no nosso país. Professor Francisco? O áudio, Francisco. Olá a todas e todos, convidados, debatedor, Evandro, convidadas. Foi um prazer muito grande ouvir vocês, foi uma aula realmente, e é muito bom discutir televisão, podendo analisar, criticar, observar esse fenômeno, né, desse veículo que é tão importante no país. A televisão do Brasil, ela é, como a Cira apontou, uma das melhores do mundo, mas não só pela qualidade, mas pela penetração dela. Eu acho que nenhum outro país tem um grau de penetração tão grande desse veículo nos domicílios. 98% dos domicílios do país têm televisão. Mais de 10 milhões de residências no Brasil ainda recebem televisão pelo sinal de antenas parabólicas. Então, assim, não é uma inovação tecnológica, não é um 5G, uma internet rápida
que vai destronar ou que vai tirar essa capacidade de capitalização que a televisão tem, né? E a gente discutir isso na televisão universitária chama para nós mais ainda a responsabilidade, porque a gente também é uma emissora aberta, mas também é um laboratório de experimentação para os alunos, né? Um laboratório de práticas, né, e didáticas que a gente possa pensar novos formatos, que é exatamente o que motivou esse debate, essa conversa, por conta do momento que nós estamos vivendo. E aí a Cecília falou uma coisa muito, muito importante, né? Qual é o profissional de televisão hoje? Sim, isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, formadores, né? Enquanto professores, né? A Ilusca, a Silvia e eu, né? Quais são as competências que agora nós vamos ter que colocar nos nossos projetos pedagógicos para esse novo profissional de televisão, né? O jornalista já não pode ser o mesmo. O entretenimento não é o mesmo, né? Então, como a gente vai ficar tentando acompanhar essa mudança que é tão rápida, né? E que muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, talvez esse espaço seja um pedacinho, né, da oportunidade que a gente tem de chamar a atenção para os alunos, da necessidade que eles têm de conhecer mais, aí não só a televisão, mas conhecer mais a sua profissão, os veículos de comunicação e a pesquisa, né? A pesquisa é fundamental, é importante, para a gente poder ter condições de experimentar, né? Mas experimentar não por fazer, mas experimentar com objetivo, com uma estratégia, né? E trazer resultados, porque é o nosso objetivo isso, trazer um resultado de comunicação. Então, agradeço demais mesmo a presença de vocês, do Evandro. Foi um prazer mesmo ouvi-los, né? E espero ter outras oportunidades, contar com vocês de novo. A televisão é um espaço para isso. Vocês podem contar com a gente também para qualquer outra atividade nesse sentido, para a gente poder continuar contribuindo aí um pouquinho nessa formação, nessa discussão e na educação da sociedade em relação ao consumo de televisão. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Quero só fazer um aviso para o Fabrício, que está lá, que está acompanhando a gente, que infelizmente o Lima Duarte não pôde comparecer, mas seria um sonho ter o Lima Duarte enquanto um grande cânone da nossa televisão. Cecília? Olha, eu queria agradecer muito o convite, queria dizer também a vocês que estão aí assistindo que vocês serão os responsáveis por fazer ainda um especial para explicar 2020 para as próximas gerações. Então, boa sorte a todos, porque não vai ser fácil. Mas sejam bem-vindos aí a esse meio que a gente pretende, ainda vamos trombar trabalhando em algum momento, vamos continuar trabalhando para esse veículo ser cada vez mais útil, mais importante e mais honesto possível, porque a gente sabe da responsabilidade que é estar na casa de 98% desse Brasil. Então, muito obrigada pelo convite, estou à disposição sempre que puderem, que quiserem, é só me acionar. Um beijo. Obrigada, Cecília e Lusca, muito obrigada pela participação. Também agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa conversa tão boa. Televisão também é um lugar de conversa, né? Não apenas o rádio, mas a televisão é um lugar de conversa e sobre um assunto que nos é tão querido, tão caro, né? Que a gente gosta de fazer, pesquisar e assistir, que é a televisão. Então, conforme a Ana Silvia e o Francisco disseram, né, a Cecília também falou da televisão honesta, o Evandro, né, que a gente possa, ao longo desses próximos anos, ter essa permanência da ética na televisão, a ética com o cidadão e com o telespectador, cada vez mais importante para a gente. Obrigada, Ana Silvia. Eu só tenho a dizer que foi realmente um prazer, essas 2 horas praticamente que passamos juntos. Eu espero que as pessoas também tenham gostado, e dizer que a televisão não vai morrer, ela vai sobreviver das mais diferentes formas, mas a televisão eu acho que é o nosso meio, o meio das pessoas que estão aqui, que a fazem com paixão e com um senso de relevância dessa forma de comunicação. Muito obrigada pela oportunidade. Evandro, muito obrigada mais uma vez e bem-vindo de volta aí, mesmo que virtualmente, ao interior do estado. Olha, eu vou falar para vocês me proporcionaram hoje uma experiência incrível de me sentir em casa de novo. Eu estou dentro da minha casa, mas o interior é minha casa de verdade, do coração.
E é muito melhor ainda me sentir em casa e falando de um assunto que eu goste tanto, ao lado de pessoas que busquem a evolução, que busquem a melhoria, né, para o setor do telejornalismo, de telecomunicação, a televisão. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa discussão com vocês. E eu quero mandar também um grande abraço às pessoas que nos acompanharam, né, fazer aquele tchauzinho especial que eu reproduzia todos os dias e dizer que eu concordo com a Ana Silvia. A TV não vai morrer, não. Ela vai sempre se reinventando. E o importante é que as pessoas se sintam cada vez mais representadas por ela. Um grande abraço a todos. Obrigada, pessoal. Um obrigada também muito especial a todo mundo que acompanhou essa live. Ela vai estar disponível no YouTube da TV Unesp para quem quiser reassistir ou aqueles que assistiram só um trechinho e quiserem acompanhar na íntegra e também divulgar para todo mundo. E um parabéns muito especial para todos aqueles profissionais que defendem a televisão e também aqueles que assistem a televisão, porque sem eles nós não aqui estaríamos. Que venham, então, os próximos anos da televisão brasileira. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.